mente. Algumas pessoas impedem suas Porque a gente tem uma natureza tão egoísta, tão voltada para nós mesmos, que só quando dói, só quando a gente vê que não tem saída, a gente reconhece que precisa de Deus. Sendo que na verdade a gente, tendo as coisas, é até Deus que concede isso. E também quando a gente sai do nosso trono, né? Porque se você é cheio de si, então você é preenchido consigo mesmo. Só que a gente tem um espaço que não pode ser preenchido por algo que é só a gente, que é muito pouco, sabe? As coisas da terra, ou até mesmo rede social, relacionamentos. E acaba que, pra que a gente vai lembrar de Deus? Só que aí que revela que ainda tendo tudo isso, tem aquele vazio no coração do homem, né? Isso significa abençoado é aquele que é pobre de espírito. Aí eu pensei, nossa, pobre? Você conhece alguém pobre enxergando a necessidade que a pessoa tem? Aí você pode falar, realmente, ela é pobre de alguma coisa. Então, se ela é pobre de espírito, ela tem necessidade do Espírito de Deus. Aí ele falava porque aqueles que são orgulhosos, arrogantes, eles não enxergam que eles precisam de Deus. É mais fácil o rico passar, o camelo passar pela agulha, no último agulha, do que o rico entrar no reino do céu. Não quer dizer que a riqueza é um impedimento, mas muitas vezes a riqueza toma parte do coração do homem que ele vê e confia. Depois que tem dinheiro, tem tudo. E ele confia na riqueza, né? Sim. Aí Deus coloca uma doença para ele passar por alguma coisa para ver se ele procura Deus, né? Isso aí, até Jesus ele fala assim, ele olha para os passarinhos do céu e fala assim, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus sustenta eles. Eles estão vivos, comem, tem o alimento deles. Aí ele fala assim, será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E é esse cuidado que Deus tem por nós. Ele quer, a gente tem que trabalhar sim, tanto que vai falar assim, o homem viverá do suor do seu rosto, comerá do suor do seu rosto, né? Vocês têm que trabalhar, mas ao mesmo tempo até a força que a gente tem para trabalhar, a oportunidade de trabalhar, Ele que concede. E assim, Deus ele não veio para, vou falar assim, mudar a nossa vida financeira, não que Ele não faça isso, né? Mas esse não é o objetivo principal dele. Ele abençoa, mas o objetivo principal é nos salvar dos nossos pecados, né? Porque seria muito, Deus ele é dono do ouro da paz, seria muito fácil ele deixar todo mundo rico de uma vez. Sim. Mas o problema que ele veio para resolver é muito maior e muito mais impossível da gente resolver do que a gente imagina. Eles abordam muito, né? A humildade, ela vem muito mais, não você lendo livros e reconhecendo que você é pequeno, mas você sondando o seu coração e ver que a gente é totalmente impuro perante Deus, sabe? Nossos pensamentos, intenções, coisas como matar, Jesus, não é só matar. Se você odiar alguém, você já tá matando. A língua mata muito mais do que a arma, né? Porque mata a alma da pessoa. Você fala de um pro outro, a pessoa torna uma amargura no coração, aí começa a inveja, a cobiça. Mas aquilo que sai do nosso coração, porque é do nosso coração que saem os pensamentos maus, os assassinatos, as mentiras, as invejas. E tudo isso tá na nossa natureza natural. Você vê até a criança, numa criança você vê a mentira, aquela palavra que ela aprende depois de papai e mamãe, o que é meu. Que Deus vendo que não tinha ninguém que fosse 100% justo, ninguém que fizesse todo bem. Assim, a gente pode falar assim, mas tem pessoas que são melhores do que as outras. Mas ofensa é ofensa de qualquer jeito, pecado é pecado. Nem você vê assim, se a gente se ofender aqui, vai ficar por aqui. Mas se a gente ofender um policial, a gente é preso por desacato. Sim. Se a gente ofende um juiz, a nossa punição é muito maior, porque a gente ofendeu a autoridade máxima. Mas aí você vê, a ofensa, a punição não está atrelada à ofensa em si, mas quem a gente ofendeu. E imagina Deus que é toda bondade, toda justiça, e é eterno. Só uma punição eterna. Ao mesmo tempo que a gente enxerga um Deus que Ele ama e Ele ama a gente, Ele também é justo. E a sua justiça condenaria a gente. E que juiz que não faz justiça quando no tribunal alguém quebra a lei? A gente
nossa, fica feliz quando é feita a justiça, né? Porque é honrado aquele juiz que é justo. Aí, por isso que é um dilema, é o próprio Deus, e a gente falando, né, de coisas pequenas, que Deus é totalmente aquele que provê. Imagina as coisas do céu. Se Deus provê pra gente algo tão simples quanto as coisas da terra, trabalho, agora, salvação era impossível que um homem conseguisse. Porque se no tribunal de Deus a gente vai estar perante ele um dia, a gente sabe, certeza que vai morrer, né? Nessa vida. Nossa, aí quando eu me encontrar com o Criador e ele vê cada dívida que eu tenho com ele, dívida, quando eu fiz o que é mal, desobedeci meus pais desde criança, quando cresci diante dele nesse tribunal, aí que ele torna possível, é como uma justiça que não tem aqui, né? Aqui não tem pena de morte, Estados Unidos tem. Aí se falar, a gente quebra a lei dele, nossa pena seria muito grave. Não porque a gente fez coisas assim, pequei 80 anos, eu vou, 80 anos ficar pagando. Foi o que Josué falou, que depende da dignidade contra quem a gente pegou, porque ele é uma autoridade muito grande. E ele é todo bom. Mas se a gente fosse colocar aqui humanamente, uma cesta básica pagaria esse assassinato? Não, é desproporcional. Mas a questão é, agora como é que Deus perdoa? Deus, na verdade, ele cobra. Depende, né? Não, mas ele cobra. Esse arrependimento, ele vem através de Jesus Cristo. Esse perdão vem através de Jesus Cristo, porque, querendo ou não, se a gente cometer um crime, o juiz não quer saber se a gente foi bom a vida inteira. Ele quer cobrar aquilo ali. Da mesma forma, Deus é justo em nos cobrar. Mas agora, qual que é a maneira que ele faz para a gente ser perdoado? Ele dá o pagamento, Jesus Cristo, o único filho dele, para morrer no nosso lugar mesmo. Morrer, assim, não a morte física em si, mas a morte que paga pelos nossos pecados eternamente. É a morte que eu achava essa palavra forte, mas ele leva a ira de Deus sobre si. Porque a gente se ira contra o pecado quando vê jornal, noticiário. Imagina Deus, que por natureza é todo santo, todo bom. Então ele se ira contra o mal. Só que se a gente como pecador estivesse diante da santidade de Deus, a santidade dele consumiria o homem. Então é por isso que ele é aquele que totalmente veio para purificar e perdoou completamente. Não era algo que a gente poderia fazer, mas ele coloca o filho dele.